Olá, estamos de volta para mais uma aula e falaremos sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. No finalzinho, um pouquinho sobre interpretação da Constituição. Muito bem, dentro do título 5, a Constituição Federal estabeleceu dois grupos de normas. Primeiro, as que detalham instrumentos para manter ou restabelecer a ordem em momentos de anormalidade institucional. O sistema constitucional de crises, composto pelo Estado de Defesa e de Sítio. Segundo, as criadoras de instituições com o objetivo de defesa do país e da sociedade como um todo, através das Forças Armadas e da Segurança Pública. Em primeiro lugar, veremos o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Tanto o Estado de Defesa quanto o de Sítio só podem ser utilizados excepcionalmente, em caso de necessidade, facilmente verificável, e as medidas devem ser as necessárias para o restabelecimento da normalidade. Portanto, os institutos estão presos à necessidade, à temporariedade e à proporcionalidade. Dessa forma, são instrumentos repressivos previstos na Constituição. Porém, se utilizados fora da situação prevista, afrontarão a Constituição. O Estado de Defesa tem pressupostos e pode ser decretado nos casos previstos no artigo 136. In verbis. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Dele se percebe a possibilidade de decretação em duas situações diferenciadas. Primeira, no caso de grave perturbação da ordem pública ou da paz social. Segunda, de calamidade pública de grande proporção na natureza. Ambas em locais restritos e determinados. Isso é muito importante. Assim, se onda de saques e arrastões atinge a cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, primeira hipótese, poderá ser decretado o estado de sítio, com o objetivo de restabelecer a normalidade institucional. O mesmo ocorrendo no caso de furacão destruir a costa de Santa Catarina, calamidade de grande proporção na natureza, deixando muitos desabrigados. Nesses casos, haveria a necessidade de medidas excepcionais, com o fito de evitar que a desordem causada pudesse crescer ainda mais. Pensem na imposição de que muitos tivessem que deixar suas casas. Certamente, o risco não seria pequeno de que, quando voltassem, nenhum bem fosse encontrado. Para isso evitar, permite-se medidas restritivas dos direitos das pessoas. O Presidente da República é o único que pode decretá-lo e, antes de tomar tal decisão, é obrigado a ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional. É importante frisar, estes apenas opinam, nada impedindo o chefe de governo de expedir o decreto contra o sugerido por um ou pelos dois conselhos. Porém, sem ouvi-los, a medida não poderá ser adotada. O decreto determinará a área de abrangência e a razão é simples. Se a desordem não é nacional, mas localizada, os atos para combatê-la devem atingir apenas as regiões que a exigem, não as restantes, onde reina a normalidade. Dessa forma, se o problema é no município de São Paulo, ou no do Rio de Janeiro, ou na costa de Santa Catarina, somente essas regiões podem ser alcançadas pelas medidas do estado de defesa. Assim que editado, o decreto será submetido ao Congresso Nacional, que o analisará em 10 dias, e se o rejeitar, cessará imediatamente o estado de defesa,
sob pena de crime de responsabilidade do Presidente da República. Agora é hora de analisar as possíveis restrições aos direitos fundamentais. As possíveis restrições aos direitos fundamentais no estado de defesa estão expostas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 136, constituindo um rol taxativo, vale dizer, o ato do chefe de governo não poderá criar outras limitações que não as elencadas. Não obstante, é importante perguntar: todas as garantias permitidas devem ser restringidas? Não, obrigatoriamente não. O vetor é a necessidade e a proporcionalidade. É de bom alvitre a leitura. Inciso 1. Restrições aos direitos de: a linha A, reunião, ainda que exercida no seio de associações. A linha B, sigilo de correspondência. A linha C, sigilo de comunicações telegráfica e telefônica. Inciso 2, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Daí percebe-se que o sigilo de correspondência, intocável até por ordem judicial, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 12, pode ser restringido no caso de estado de defesa, bem como a possibilidade de ocupação e uso de bens públicos ou particulares, sempre que isso for necessário. Como no exemplo de grande epidemia, quando prédios poderão ser requisitados para que funcionem como hospitais, disso decorrendo o futuro dever de indenizar. E a população não terá nenhuma proteção contra o executor da medida? Sim, as prisões por crime contra o Estado serão comunicadas ao juiz e, sem ordem judicial, não poderão ser superiores a 10 dias, vedando-se a incomunicabilidade do preso, dentre outras posturas estabelecidas no parágrafo 3º. Com o estabelecimento do estado de defesa, este poderá eternizar-se? De forma nenhuma. Terá prazo determinado, de no máximo 30 dias, que poderá ser prorrogado uma vez por igual período, sempre com a submissão ao Congresso Nacional. O controle deste, portanto, será concomitante, mas também posterior, vez que, findado o estado de defesa, deverá o Presidente da República apresentar-lhe relatório, inclusive elencando nominalmente os atingidos, nos termos do artigo 141. É hora de se ver o estado de sítio. O estado de sítio tem pressupostos materiais bem mais graves do que o estado de defesa. E, portanto, também enseja medidas drásticas. Relatemos o cabimento, exposto nos incisos do artigo 137. Inciso 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Da leitura, percebe-se a previsão na forma repressiva, inciso 1, para assustar comoção grave de repercussão nacional, ou restabelecer a ordem após infrutífera tentativa com o estado de defesa, ou defensiva, em virtude de guerra ou agressão armada estrangeira. Nos dois casos, teremos estado de sítio, porém o rol de direitos e garantias fundamentais a ser limitado será extremamente diferente.
O decreto fundado no inciso 1 vigorará por 30 dias, permitindo, no entanto, quantas prorrogações forem necessárias. Os direitos e garantias poderão ser limitados? Acompanhe a leitura do artigo 139, cujo rol, tal qual no estado de defesa, é exaustivo, não exemplificativo. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1. Obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. E 7. Requisição de bens. Devo ler também o parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamento de parlamentares, efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Quanto à decretação com fundamento no estado de guerra ou de agressão armada estrangeira, poderá vigorar no período dos fatos, sem a necessidade de prorrogação específica. E, em tese, qualquer um dos direitos e garantias fundamentais poderá ser restringido, desde que isto seja necessário e haja proporcionalidade à ameaça. No resto, aplica-se o exposto para o estado de defesa, faltando informar ser o controle aqui também prévio, na medida em que o decreto dependerá, da mesma forma, de autorização do Congresso Nacional, sem o qual, ou melhor, sem a qual, não poderá ser editado. Cuidemos agora das Forças Armadas. As Forças Armadas integram o sistema de defesa do Estado, tendo sido sintetizada no caput do artigo 142, o nosso ponto de partida para o seu estudo. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se é uma instituição nacional, permanente e regular, funcionará em tempo de paz e de guerra, exigindo-se constante recrutamento, inclusive por alistamento obrigatório, nos termos do artigo 143. Mas é possível eximir-se da prestação de serviço militar? Em interpretação isolada do dispositivo, não. Porém, não esqueçamos que a Constituição deve ser interpretada de acordo com a sua unidade, o que nos levará ao seu parágrafo 1º, bem como ao inciso 8º do artigo 5º, permissivos de prestação alternativa em tempo de paz. Aí vai uma restrição. Em tempo de paz, a escusa de consciência ou religiosa permite a prestação de serviço alternativo ao militar, não em época de guerra, quando
não haverá esse direito. No que tange às mulheres e aos eclesiásticos, na paz não o prestarão, sem prejuízo de outros encargos estabelecidos em lei. Porém, se em guerra, deverão sim apresentar-se. São organizadas as Forças Armadas com base na hierarquia e disciplina, não a comumente exigida do empregado ou do funcionário público, mas de forma bem mais estrita, vedando-se a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos, enquanto nativa, assim como o habeas corpus contra punições disciplinares militares. Não poderá discutir a correção de pena que lhe foi imposta administrativamente? Lógico que sim, porém veda-se a discussão do mérito através dessa especialíssima ação. Nada mais. Os oficiais, não os praças, possuem a garantia de só perderem o posto e a patente ser julgados indignos por tribunal militar. Dessa forma, até mesmo que condenados pela prática de crime, não serão imediatamente exonerados, devendo, se a condenação for em perda de liberdade por mais de 2 anos, ser submetidos à decisão da referida Justiça Especializada. Ainda é de se atentar para o fato de o Presidente da República ser a autoridade suprema, auxiliado pelo Ministro da Defesa, e tais cargos não são meramente figurativos, mas integram a hierarquia das instituições, de modo que podemos dizer serem 2 civis as autoridades máximas das Forças Armadas, acima dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Tal fato é demonstrado e assegurado pelo inciso 1 do artigo 142, quando declara serem as patentes dos oficiais conferidas pelo chefe de Estado. Suas funções: defender a pátria e as nossas fronteiras, os poderes constituídos e, propriamente, por iniciativa destes, da lei e da ordem. Portanto, nada impede que o Tribunal Superior Eleitoral, para garantir a lisura de certo pleito, solicite o apoio das instituições militares, o mesmo em relação à segurança pública, em caso de exigência, ou melhor, de necessidade. Deixemos as Forças Armadas e tratemos da segurança pública propriamente dita. No que tange à segurança pública, consiste no conjunto coordenado de medidas estatais diretas para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e é exercida pelas polícias estaduais e federais, quer administrativas, quer judiciárias, ambas previstas no artigo 144. É imprescindível o conhecimento dos seus órgãos, ali elencados. 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Polícias Civis. 5. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Falar em polícia administrativa é tratar da prevenção à ocorrência do delito, isto é, buscar evitá-lo, não a sua repressão. Isto posto, na esfera da União, caberá essa atividade a todas as instituições elencadas, o mesmo ocorrendo com a Polícia Militar, mantida nos estados e no Distrito Federal. No que tange à Polícia Judiciária, que é repressiva, deve agir após a ocorrência do delito, no inquérito policial, com o fim de apurar a sua materialidade e autoria. Atividade de investigação importantíssima ao poder de punir do Estado, sendo exercida pelas polícias estadual, civil
e federal, que também é civil. A Polícia Federal compete, conforme o parágrafo único, ou melhor, parágrafo 1º, inciso 1, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras. Inciso 4. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Dito isto, ao mesmo tempo em que é polícia administrativa, quando, em exemplo, faz o controle de passaportes nas entradas do estrangeiro e procura obstar o tráfico ilícito de entorpecentes, exerce com exclusividade a Polícia Judiciária da União, cabendo-lhe fornecer subsídios à atuação judicial penal. Dessa forma, se as polícias rodoviária e ferroviária federais devem inibir a depredação do patrimônio público, ocorrendo crime, será ele apurado pela Polícia Federal. Quanto à Polícia Civil, é também chefiada por delegados de carreira, incumbindo-lhe a função judiciária, se não couber à União e com exclusão dos crimes propriamente militares. Devo ressaltar, os crimes militares estão previstos em lei e são apenas os decorrentes de suas peculiaridades institucionais, como a deserção, o homicídio, o roubo e outros delitos previstos no Código Penal, por exemplo, não são aí enquadráveis. Já as polícias militares, sempre estaduais, funcionam como órgãos auxiliares do Exército e têm competência para o policiamento administrativo, ostensivo, ou seja, fardado. Desse modo, se vou ao estádio de futebol, lá certamente a encontrarei, buscando a não ocorrência de crime. E os municípios participam da segurança pública? O parágrafo 8º do mesmo artigo 144 diz da possibilidade dos municípios criarem guarda civil, destinada exclusivamente à proteção dos seus bens, serviços e instalações, o que permite aos seus integrantes estar em parques públicos, monumentos e mesmo dentro de ônibus municipal, porém afastando qualquer possibilidade de rondas ou de instauração de inquéritos policiais. Isto é o que diz a Constituição. Porém, não confundam com o mundo dos fatos. Na vida real, nunca vi ninguém negar o auxílio da Guarda Metropolitana, o que se justifica pelo caos vivido nos grandes centros urbanos. Mas podem prender somente em flagrante delito, como qualquer pessoa poderia. Esgotados os mecanismos de proteção do Estado, aproveito o tempo restante para, fugindo um pouco ao tema, retornar à teoria geral da Constituição e tratar da interpretação das normas do texto maior, assunto não muito dificultoso, que vem sendo exigido cada vez mais nos exames da OAB. Nesta toada, é imprescindível ressaltar: devemos utilizar todos os métodos hermenêuticos tradicionais, quais sejam o histórico, o gramatical, o sistemático
e o teleológico, sem exceção. Porém, não existe dúvida serem os dois últimos o que aqui adquirem importância transcendental. E a razão é clara. A nossa Constituição é analítica, porém os seus termos possuem textura aberta. Por ser analítica, extensa, prolixa, ao contrário da sintética, é possível que um não jurista a veja como contraditória, como se um dispositivo deferisse um direito com uma mão e o outro o retirasse. Façamos uma leitura do parágrafo 2º do artigo 220. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ao não jurista e ao aluno que desconhece a integralidade da Constituição, chegará a ver os canais de comunicação sem nenhum limite, podendo tudo veicular, porém, respondendo por eventuais abusos. Ledo engano. É só espiar o inciso 10 do artigo 5º para perceber que não pode ser utilizado o veículo para violar a honra, a intimidade ou a imagem das pessoas. Inciso 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Do mesmo modo, imprescindível é a leitura do artigo 223, que diz ser o serviço de rádio e televisão público. Portanto, se alguém o explora, o faz por concessão, devendo respeitar os princípios expostos no artigo 221. Valendo a leitura. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Inciso 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Inciso 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Inciso 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Do exposto, nada impede ação judicial visando impedir notícia atentatória aos direitos relacionados. Lembrem-se, não existem direitos fundamentais absolutos, mormente em Constituição analítica, devendo-se aplicar o princípio da concordância prática. Outro ponto que nunca deve ser esquecido é o de que as normas do texto maior iniciam o sistema, não o esgotam, motivo pelo qual são dotadas de grande generalidade, maior ainda quando declaram princípios. Disse que tem textura aberta, permitindo a adaptação do seu conteúdo de acordo com os valores e o momento histórico vividos. É importante que revejam o capítulo dos princípios constitucionais. Em outra ponta, é comum o Supremo utilizar a técnica da interpretação conforme a Constituição, não da Constituição, por óbvio, mas das normas menores. Repito, isto nada tem de interpretação das normas constitucionais, mas sim das infraconstitucionais. É técnica que parte da premissa de estarem as leis de acordo com o texto maior, devendo ser mantidas, mesmo se necessário for, a exclusão
de algum termo ou de uma ou mais interpretações possíveis. No primeiro caso, teremos interpretação conforme a Constituição com redução de texto, hipótese em que o STF retira do texto expressão como a do Estatuto dos Advogados, que previa a imunidade por palavras do causídico, inclusive por desacato. Nesse caso, retirou-se a expressão inclusive por desacato, mantendo-se intacto o restante do dispositivo. Quanto à interpretação conforme sem redução de texto, decorrem não de inconstitucionalidade da norma, mas sim de uma ou de mais interpretações que lhes são dadas. Imaginem lei declarando estáveis os servidores públicos após 3 anos de efetivo exercício. Servidor público, na definição do direito administrativo, pode ser, primeiro, todos os agentes públicos, inclusive secretários de Estado. Segundo, apenas os aprovados em concurso para cargo efetivo. A primeira interpretação, se utilizada, irá afrontar a carta e, portanto, deve ser imediatamente afastada, em interpretação conforme, sem redução de texto. Muito bem, termino por hoje, até a aula que vem e sempre com a sugestão de uma leitura atenta da própria Constituição e que acompanhe as aulas através dos organogramas colocados à disposição de vocês. Até logo.